Pessoal, muito obrigado. Vamos dar continuidade à nossa programação, que está incrível. Depois das visitas técnicas, depois de um momento de confraternização no almoço, agora a gente vai falar de um assunto muito importante e muito presente. A Agnes, por favor, se apresente. A Agnes é uma supermercadista e vai falar sobre sucessão. Fique à vontade, eu vou estar aqui do teu lado fazendo perguntas. Obrigada. Bom, gente, eu não fiz nenhuma apresentação, vai ser um bate-papo, assim, se quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, pode me perguntar. Enfim, que se eu puder responder, claro. E a gente vai conversando, certo? Bom, então meu nome é Agnes Passos, eu sou supermercadista, sou formada em psicologia, me formei pela PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fiz também um ano na Universidade de Barcelona, e hoje eu atuo como diretora executiva do Supermercado Gauchão de Porto Alegre. Nós temos 2 lojas, 170 colaboradores, e em breve vamos para a 3ª loja. E eu vou falar hoje, então, sobre sucessão familiar. O tema da minha palestra, então, é sucessão familiar na prática. Eu vou falar um pouquinho do que tem que ser a sucessão familiar e como ocorreu na nossa família. Né? Queria perguntar para vocês se aqui tem alguém que já é sucessor ou sucessora. Sim? Ah, legal. Então, por favor, me ajudem, né? Porque o que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta. Eu acho que cada família, cada empresa familiar tem a sua particularidade, certo? Deixa eu me lembrar a história. Então, vou começar falando um pouquinho da história do Gauchão, que é o supermercado da minha família. É uma empresa familiar, tem 41 anos, né, de mercado. E começou lá em 1981, com meu pai e com a minha mãe, os fundadores. Eles tinham um Fuquinha. E eles venderam o Fuquinha azul deles para comprar mercadorias. Eu acho que muitos aqui devem ter começado assim, talvez, né? Começado de baixo. E venderam o tal do Fuquinha, compraram mercadorias, alugaram uma loja e começaram a crescer. Começaram a crescer e hoje a gente tem 170 colaboradores, como eu falei, né? Hoje a gente é um mercado grande. E graças a eles. E, infelizmente, em 2013, o meu pai faleceu. Né, vindo então a ficar a direção da empresa comigo, com a minha irmã Letícia e com a minha mãe, né? E foi isso que aconteceu, assim. E a sucessão eu vou contar para vocês depois como ela se fez, certo? Mas primeiramente eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é uma empresa familiar e quem aqui tem empresa familiar? A maioria? Acho que bastante gente levantou a mão. Então, uma empresa familiar ela é formada por membros de uma mesma família, né? No meu caso, foi fundada pelo meu pai e pela minha mãe. Claro que podem ser 2 irmãos, enfim, primos, mas no meu caso foi fundado pelo pai e pela mãe. E desde muito cedo, como eu comentei ali no início, eu trabalho com eles. Minha irmã também trabalhou muito cedo com eles. Tenho tios, tenho primos, tenho a minha irmã de coração também que trabalhou muito tempo. Então, é bem familiar mesmo o nosso negócio. E eu queria perguntar para vocês, se vocês sabem qual é a maior vantagem, qual é a maior desvantagem de ter uma empresa familiar. Bom, as vantagens, né? Eu acho que uma vantagem muito legal, tá? Que depois eu vou falar que talvez ela se torne um pouco desvantagem, é a questão de trabalhar com quem a gente ama, não é? Porque, querendo ou não, pessoas que a gente tem intimidade, então a gente está no dia a dia com essas pessoas, é gostoso, é prazeroso. Que mais que é vantagem? Eu tive que ter minha colinha aqui. O comprometimento, né? A gente acaba se tornando mais comprometido com a empresa quando é familiar. Outra coisa também é a transmissão de conhecimento de geração em geração. Né? Então, eu acho, inclusive, que quando a gente é da família empreendedora, está no nosso DNA, está no nosso sangue. Né? E a gente vive o negócio 24 horas por dia. E uma outra coisa também muito importante, que é a confiabilidade. A gente confia nessas pessoas que estão com a gente. Então, essas são algumas das vantagens da gente ter uma empresa familiar. Mas tem também algumas desvantagens. Né? Aquilo que eu falei antes, de trabalhar com pessoas que a gente ama, que é muito bom, muitas vezes pode se tornar desvantajoso, porque envolve emoção. E a gente sabe que quando envolve emoção, envolve talvez briga, envolve intriga. Então, essa é uma parte difícil. Outra parte difícil, que eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, é quando a gente tem que demitir alguém da nossa família. Alguém já passou por isso? Então, é muito difícil demitir alguém da nossa família, porque envolve essa emoção que eu falei. E
Daí entra aquela famosa frase que o Renato Gaúcho, quem aqui é gremista? Então, que o Renato Gaúcho fala, né? Não sei se foi ele que inventou a frase, mas eu sei que é ele que fala, que a gente não contrate quem você não possa demitir, não é verdade? Isso é muito realidade. Eu sigo contratando pessoas, amigos e parentes, porque eu realmente gosto, não tenho problema nessa questão, porque, até abrindo um parênteses, quando é bem contratado no início, né, quando a pessoa sabe que ela não está ali porque ela é parente, porque ela é familiar, e sim porque ela é uma pessoa que vai te agregar na tua empresa, fica muito mais fácil se existe uma demissão. O que mais? Falta de disciplina também, às vezes, é uma desvantagem na empresa familiar, não é? Porque a gente acha que não vai ser demitido mesmo, então, muitas vezes posso chegar atrasado, posso não ir. Então, é uma das desvantagens da empresa familiar e também a informalidade, principalmente no setor financeiro, né? Eu não sei quem aqui começou a empresa, né? Eu não sei se vocês fazem assim, mas quem aqui nunca misturou as contas, né? Misturou conta de empresa com pessoal? Né? Não pode. A conta da empresa é a empresa. Tem que pagar a babá das crianças, tu tem o teu prolabore, né? Não vai pegar da empresa para pagar as pessoas que tu contrata. Então, isso também é uma desvantagem, porque acontece muito nas empresas familiares. O que mais, gente? Outra coisa assim, que eu andei pesquisando, que é interessante, de cada 100 empresas familiares, vocês sabiam que apenas 30 vão para a segunda geração? E para a terceira? Quantas vocês acham que vão para a terceira? Quem quer? O Fabiano vai dar um brinde para quem acertar. Tô brincando. 5%? Eu não falei em porcentagem. Quanto que dá essa porcentagem? São 5 empresas. Quanto que dá? E quem é bom em matemática? De 100, 5% dá certo. Perfeito. Gente, vocês estão vendo que bom não é matemática, né? Exatamente, 5%. Ganhou um brinde do Fabiano. Depois a gente conversa, tá, Fabiano? Ah, então tá bom, viu? Bom, gente, então assim. E vamos falar então de sucessão familiar, né? Para que ocorra uma boa sucessão familiar, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Bom, não é receita de bolo, né, óbvio, mas tem que ter um plano de sucessão familiar. Dizem que o quanto antes se começa esse plano, melhor e mais assertivo será essa sucessão, né? Dizem, inclusive, 20 anos antes, eu já posso pensar, inclusive, eu tenho 3 filhas, e eu posso pensar já agora na sucessão da minha empresa. Mas, claro, elas são muito pequenas, talvez não agora, mas daqui a uns anos acho que sim, né? Então, é muito importante. O que é importante também nesse plano sucessório, no planejamento? Vocês já ouviram aquela frase, quem planeja, não planeja o fracasso? Ninguém vai planejar o fracasso, né? Então, planejar é preciso. Eu não sou da área da administração, eu sou da psicologia, mas eu já me dei muito mal na vida por não planejar. Então, é super importante essa questão do planejamento. Então, como é que ocorre, né, esse planejamento? Desde muito cedo. Quem vai ficar com essa empresa? Né? Vamos botar ali, tenho 3 filhas. Né? Vai ser quem? Vai ser a que está mais preparada? Ou vai ser a que não? Vai ser aquela que gosta, né? Aquela que está mais preparada para assumir o meu cargo. Outra coisa também, muitas vezes os filhos não querem assumir, não é verdade? Querem ir embora, cada um tem o seu planejamento de vida, né? Por exemplo, na minha empresa, sou eu, a minha mãe e a minha irmã, a Letícia, que ficamos com a empresa. A minha irmã, ela vendeu as cotas dela e hoje ela trabalha no ramo de construção civil. Ela tem uma empresa de construção civil. E ela gosta disso. Ela é surfista também, foi morar em Floripa. Acho que fez melhor que eu. Não, estou brincando. Eu amo trabalhar no supermercado. Claro que é muito mais cansativo, né? Mas ela seguiu o sonho dela, né? Será que uma das minhas 3 filhas vai querer seguir o meu sonho? Aí, só com planejamento. E não é na hora que eu vir a falecer ou na hora que talvez eu me aposentar que eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber disso antes. Por isso, a importância do plano.
Então, é isso também importante, né, já planejar uma holding, né, porque muitas vezes a gente tem a questão dos nossos imóveis, né, super importante já colocar os imóveis na holding, certo? E eu acho que é isso que eu queria falar sobre esse plano. Assim, hoje em dia existem muitas empresas, né, consultorias que fazem esses planos. Então, para quem está planejando já fazer uma sucessão, é importante já ir procurando esse plano, esse planejamento de sucessão, certo? Porque não é fácil. Como eu falei ali no início, envolve emoção. Quando a gente trabalha numa empresa familiar, tudo está meio à flor da pele, né? E nem sempre a gente concorda com o nosso irmão, com a nossa tia, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, é super importante tudo ser falado e planejado. E daí, né, como eu falei, no título era sucessão familiar na prática, eu vou falar da nossa sucessão, né, brevemente, assim. Eu falei aqui do planejamento, né, mas na minha família não foi assim. Na minha família foi bem diferente. Na verdade, teve uma parte que eu acho que talvez foi não pensada, mas eu trabalhar desde muito cedo, a minha irmã trabalhar desde muito cedo, minha irmã de coração trabalhar desde muito cedo, meus tios, meus primos estarem na empresa desde muito cedo, fez com que hoje também a nossa empresa esteja nos níveis que está. Né? A gente foi aprendendo a trabalhar desde cedo. Mas não foi planejado. Meu pai faleceu de um AVC. Foi uma morte trágica, foi inesperado. E a gente se deparou com aquilo. E agora? E agora, sem o pai aqui? O que a gente vai fazer? Foi um momento muito, muito tenso, né? A gente teve que se retirar um pouco do mercado. A gente fez diversas reuniões, eu, minha irmã e a minha mãe, para ver o que a gente faria. A gente cogitou, sim, em vender a empresa, mais de uma vez. A gente fez a avaliação da empresa. E eu tinha muita dúvida. A Letícia, que é a minha irmã, ela sabia que ela não queria, mas, ao mesmo tempo, ela também não queria nos deixar sozinhas, né, porque tinha a minha mãe também, que estava ali, e que estava muito abalada com aquela morte repentina. Então, durante um bom tempo, graças a Deus, a gente tinha pessoas na nossa equipe muito qualificadas. Na época, entrou o meu marido também, né, para nos ajudar, né, porque realmente a gente estava muito fragilizada, o que nos deu muita força também, principalmente para mim, continuar. Então, a sucessão, ela ocorreu ali no olho do furacão, né? E graças a Deus, por a gente ter uma equipe bem qualificada, a gente conseguiu, eu consegui ver que era o que eu realmente queria, né? Eu vi que o supermercado é a minha vida e hoje a gente está aí. Mas não foi fácil, não foi fácil. Eu tenho certeza que se a gente tivesse feito um planejamento, a gente teria sido um pouco mais fácil, assim. Porque mais de uma vez a gente pensou em vender. Agora não, vamos vender de novo, não vamos desistir. E hoje não, hoje a gente está com planos de expansão e crescimento, né? E a gente ama o que a gente faz. E eu acho que da minha fala era isso, eu queria mais dar um depoimento, assim, e estou aberta a perguntas. Bom, eu fico muito feliz e aprendo cada vez que te escuto e escuto os nossos colegas supermercadistas. E eu posso agora colaborar um pouquinho. Eu digo uma coisa que a gente não se dá conta, né? A gente tem que se lembrar que um dia a gente morre. Infelizmente, isso vai acontecer. E o planejamento, como você comentou, às vezes não é fácil, porque a gente nunca está esperando o dia seguinte a gente sair desse mundo. E faz parte, é a única certeza que nós temos. Então, o plano de sucessão é uma coisa que parece que é para deixar para depois, mas quanto antes, melhor, né? Esse depoimento que você deu, essa parte triste da falta de uma pessoa que tocava o negócio, isso está presente em tudo, até no âmbito familiar ali, né? Quem vai fazer, né? E também eu tenho um outro lado que eu gosto de sempre reforçar. Sempre dá certo. Quando as pessoas têm um coração, as pessoas são do bem, as coisas dão certo. E aqui eu fico muito tranquilo de falar, porque supermercadista ele tem esse jeito de dar certo. É aquela pessoa que se dedica para a comunidade, entregar mercadoria com qualidade, de ter o atendimento. Muitas vezes a gente, no final de semana, está descansando, mas o supermercadista está lá resolvendo, nos atendendo muito bem. Tivemos a questão da pandemia, nem gosto de falar da pandemia, mas quem esteve lá presente, nos apoiando, foi o supermercadista. A gente podia ir num estabelecimento que a gente ia encontrar o nosso alimento com qualidade, os nossos produtos, os nossos mantimentos se manteve. Então,
É um recado que eu acho que é sempre importante, né? E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui ouvindo pessoas que nem vocês, que contribuam com vocês. E isso é recíproco. Então, pessoal, a gente continua aqui a programação, depois vocês aproveitem para conversar entre vocês, pegar a Agnes, conversar com ela. Agnes, como é que ficou essa parte financeira? Como é que ficou a parte dos imóveis? Como é que ficou isso tudo? Porque a gente aprende na prática, muitas vezes é na prática. Então, Agnes, muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. E realmente o supermercadista é um povo otimista. Olha, a gente tem que ter esse otimismo para continuar, né? Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal.